Engraçado pensar que a primeira ideia de um Matrix, por assim dizer, veio da Disney num filme com o Jeff Bridges. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e a gente vai ter daqui a algumas semanas a estreia de Tron Ares, né, o novo sci-fi da Disney com o Jared Leto, que é mais uma tentativa de fazer Tron dar certo, de fazer Tron pegar para uma nova geração. E então, né, antes desse filme chegar, eu resolvi revisitar os dois primeiros filmes da trilogia, começando, claro, pelo clássico Tron, uma odisseia eletrônica do Steven Lisberg, filme lançado em 1982 pela Disney. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca fui muito ligado em Tron, para ser sincero, né, eu não peguei a estreia do filme original, ele precede um pouco o período em que eu nasci, e demorou para eu chegar nele, né, eu confesso que foi só quando Tron Legado ia sair em 2010 que eu realmente ouvi falar sobre Tron, que eu descobri sobre esse projeto original que foi idealizado pelo Steven Lisberg lá nos anos 70 e 80, né, parte do interesse dele por computação, por jogos, games, né? O Lisberg ele fala quando ele viu o Pong, né, o revolucionário jogo Pong, ele teve a ideia de fazer uma história, né, de um personagem preso dentro de um videogame, dentro de um mundo de computador. E como ele tinha um estúdio de animação onde ele desenvolvia algumas peças publicitárias, principalmente para Jogos Olímpicos, ele começa a trabalhar numa ideia, num roteiro, juntamente com a parceira dele, a Bonnie McBurge, que inclusive se tornou a esposa dele na época, para ter a ideia do que seria o Tron e levar isso para os cinemas, né? Esse foi um tipo de ideia que na época foi considerado muito radical, muito extremo, né? Você não conseguiria imaginar como seria possível fazer um filme dentro de um computador. Então, o Lisberg teve a porta fechada aí pela Warner Bros., pela MGM, por praticamente todos os grandes estúdios de Hollywood. Quem deu o braço a torcer foi a Disney, né? A Disney estava num período onde eles precisavam de novas produções live action que tivessem num nível mais aceitável, né? Ainda mais que chegassem num nível do que eles faziam com as animações deles. Então, né, num golpe de sorte, assim, né, em algo muito inesperado, a Disney deu liberdade para cineastas que eram novatos no ramo, né? O Lisberg não tinha muita experiência com cinema, mas ainda assim ele teve um orçamento de 17 milhões de dólares, o que é até que expressivo para a época, para fazer o filme do jeito que ele bem entendeu, né? Eles teriam uma produção um tanto revolucionária, né? Groundbreaking, como a gente chama, porque a gente nunca tinha tido um filme com tantas imagens geradas 100% por computador aparecendo em tela, né? O longa ele combina esse estilo onde existe uma rotoscopia dos elementos que são capturados, inclusive em VistaVision, né? A gente voltou a falar sobre VistaVision com o Brutalista em uma batalha após a outra. O VistaVision foi necessário para captar um campo de visão maior, para que depois, na pós-produção, todos os artistas pudessem recortar o fundo e criar aquelas imagens mais psicodélicas dos circuitos, que inclusive foram desenvolvidas pelo artista conceitual Mobius, que trabalhou bastante com o Jodorowsky, né, que supostamente também ia trabalhar no Duna cancelado dele, para ter, né, especificamente algumas tomadas em 3D CGI completo, né, que são aquelas que mostram os light cycles, as motocicletas e aqueles veículos de caça, meio que no grid, né? O grid principal do que é esse universo do Tron. É uma produção bem complexa e existe um making-of muito legal, que eu vou deixar aí na descrição também para vocês conferirem, o making-of completo do Tron, que é bem técnico, né? Se você se interessa por computação gráfica, por essa área mais de efeitos visuais, por exemplo, é uma ótima pedida. E o filme sairia nos cinemas em 1982, né? Um verão extremamente competitivo, com Blade Runner, ET, é um dos grandes anos da cultura pop de Hollywood, inclusive ele sofreu um pouco com a competição, né? E o resultado é que ele meio que virou um cult, né? Meio que um cult classic, né? Ele não foi tão bem sucedido financeiramente e, pra ser sincero, eu nem considero o filme tão bom assim. Eu acho que, né, ele é importante pelo que ele conseguiu realizar tecnicamente, pela produção dele, mas eu nunca fui um grande fã, pra ser sincero. Eu nunca fui um grande fã da história, do universo, dos elementos, mas não dá pra negar que existe um certo charme. A história do filme segue o programador Kevin Flynn, vindo por Jeff Bridges, que à procura de evidências para comprovar que seu trabalho foi roubado por executivos de uma corporação, acaba entrando dentro de sua própria criação, um mundo virtual de jogos dominado por uma IA rebelde.
O Lisberg conta que um dos pontos que ele tentou desenvolver com esse primeiro Tron foi uma história meio Alice no País das Maravilhas, né? Que é completamente, vou dizer banal, mas muito fácil de imaginar, né? Tipo, o personagem que é levado para um mundo fantasioso e mágico. A gente consegue encontrar essa fórmula em praticamente, né, toda a geração do cinema hollywoodiano, com toda certeza, né? O próprio Matrix, das irmãs Wachowski, faria a mesma coisa em 1999. Eu acho curioso, né, como o Tron, ele estava lá, né, nos anos 80, 1982, já brincando com esse tipo de história, já tentando esmiuçar esse conceito que na época com certeza foi totalmente alienígena, né? A ideia de você existir dentro de um computador, e que hoje é totalmente aceitável, fácil de seguir. Então, quando a gente pega para assistir o Tron, né, a primeira coisa que eu quero falar é que eu fiquei um tanto surpreso com o quão dedicado ele é em falar sobre espionagem industrial, sobre programação e códigos, tipo, em 10 minutos de filme, né? Você já chega meio que caído de paraquedas, assim, naquele mundo, naquele universo. Tem um executivo malvado, vindo pelo David Warner, né? Que tem um ótimo rosto, uma ótima presença, ao mesmo tempo em que você já tem, né, os elementos lá do universo da Grid, com os personagens usando aqueles figurinos mega elaborados que são meio datados, né? Eu acho até muito louco pensar que foi indicado ao Oscar de melhor figurino. Então você vai meio que tentando seguir o filme e o que ele tá te oferecendo, né? Ele não tem aquela porta de entrada tradicional, do tipo, agora o personagem entrou, é assim que o mundo funciona. Não, você já vai vendo, né, os programas de computador lá interagindo no meio da história. E aí você vai tendo essa progressão onde o personagem de David Warner meio que começa a perder o controle do elemento que ele tá manipulando, né? Que é essa inteligência artificial que tem um rosto bem impossível de se levar a sério, né? Parece um meme, uma creepypasta que vai assumindo poder próprio, né? Ao mesmo tempo que você tem o Tron, né? Eu sempre acho engraçado quando eu lembro que o Tron, eu sempre acho que Tron é o nome do mundo, mas não, Tron, ele é um personagem, né? Ele é o avatar digital de um dos amigos do Jeff Bridges aqui, só que ele meio que nunca é o elemento principal da história, né? A gente sempre foca muito mais no Flynn, do Jeff Bridges, que é de longe o personagem mais carismático por ser o Jeff Bridges, né? Todos os outros personagens são bem estereotipados, unidimensionais, você não liga muito pra eles, nem pro drama envolvendo ali, mas beleza, né? Eu acho que existe algo meio desbalanceado na história, que é bem direta, é bem básica, ele quer contar, e a execução. E eu sei, a gente tem que ter esse asterisco gigantesco aqui. O Tron, ele é muito importante em termos de tecnologia para a época, no que ele acabou na porta que ele abriu, que depois seria aperfeiçoada por outras gerações de cineastas, mas não dá pra negar. Quando você pega pra assistir o Tron hoje, apesar do remaster que eu assisti da Disney Plus estar excelente em 4K, ele é datado, ele é meio tosquinho, ele é meio desengonçado, assim, sabe? As interações de personagens, os cenários, as sequências que são 100% 3D, né, das perseguições, das batalhas de light cycles e naves, não é muito empolgante ou envolvente, sabe? E beleza, você tem a desculpa de que isso se passa dentro de um videogame dos anos 80, então ele vai ter aquela cara, ele vai ter aquela renderização, mas, né, quando a gente vê personagens como esse daqui, com esse grande capacete aí, é meio estranho, é meio tosco, você sente que não existe meio que uma visualização muito coerente desse universo, desse mundo, né? Eu tô dando muitas voltas aqui só pra não falar que, nossa, é tosco, né? É zoado, mas a gente tem que também ter essa noção de que ele foi muito importante pra época, e inclusive eu acho que quando a gente for ver o Tron Legado e o Tron Ares, que vai sair agora, eles conseguem evoluir muito bem a visualização desse mundo. Mas o que a gente assiste aqui, né? E olha que ele é um filme curto, ele tem 90 minutos corridos com créditos. Ele é meio monótono, ele tem um ritmo meio devagar. Eu nunca fui muito fã de como as interpretações desse filme, né, de como o elenco dá vida a programas de software de uma maneira meio cartunesca demais, sabe? Eu também tenho esse problema no Tron Legado, assim, eu acho que é algo que eles ainda têm que aperfeiçoar no que diz respeito a como que um ator ou uma atriz interpreta um programa de computador. Eu ainda acho meio travadão nesse primeiro Tron, assim como diversos outros aspectos dele, né? Eu também tenho que dizer, né, como um elogio aqui, eu não sou muito fã das tomadas no computador, no mundo virtual do Grid, mas ele é
muito competentemente fotografado nas cenas live action, né? Eu sempre me impressiono, né? Quando a gente para ver que o filme dos anos 80 tem uma fotografia noturna e externa tão caprichada, muito mais elaborada do que nos dias de hoje, né? Curiosamente, pelo advento do digital e a película da época, que pra mim, né, na minha opinião, é sempre muito mais rica. Mas esse Tron, pra ser sincero, pessoal, nunca fui um grande fã, nunca fui um grande admirador, eu peguei pra reassistir agora e não mudou muito, né? Eu acho que ele é um produto de seu tempo, ele tem a sua grande importância aí pelo avanço tecnológico que ele estaria precedendo, pelo que iria ser feito através das descobertas do Lisberg e da equipe dele nesse filme, mas ele tem o seu charme, isso é inegável, né? Eu acho que o Tron, ele abre uma porta interessante de um universo que tem muito potencial, que a gente consegue ver como eles poderiam contar grandes histórias aqui. E se eles seguiram isso ou não no Tron Legado e no vindouro Tron Ares, a gente vai descobrir em alguns dias. Para Tron, uma odisseia eletrônica, eu dou uma nota 6. E do lado financeiro, né, com esse investimento de 17 milhões de dólares, eu diria que o Tron foi quase um sucesso. Não perdeu dinheiro, não foi um flop vergonhoso nem nada do gênero. Ele chegou nos cinemas americanos em 9 de julho de 1982 com o valor de 4,761 milhões, que ajustado para a inflação de hoje chega em 15,986 milhões. E no valor doméstico, eu não tenho o valor no mundo inteiro do Tron, ele fechou com 33,02 milhões de dólares, que ajustado para a inflação cresce para mais de 110 milhões de dólares. É um filme que ficaria na geladeira da Disney por muitos anos, né? Eles só iriam voltar a falar em Tron em 2010, né? Mais de 20 anos depois. E eu pretendo comentar sobre o filme do Kosinski daqui a alguns dias aqui no canal. Mas até lá, deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham desse primeiro Tron e do impacto que ele teve na cultura pop. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.